nessa manhã de convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 35. Se eu fosse sugerir um tema para essa mensagem, o tema seria o triunfo sobre o maior inimigo, baseado nesse texto aqui. Então aqui nós temos uma história super interessante de dois discípulos que estão caminhando para um pequeno vilarejo conhecido como vilarejo de Emaús. Esse texto, então, ele faz parte da narrativa sobre a ressurreição de Cristo e mostra o triunfo de Cristo sobre a morte. É uma história bem conhecida da grande maioria de nós. Eu convido vocês a acompanharem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que é que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos buscar o nosso Deus em oração. Oremos, queridos. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos despertou nessa manhã. O Senhor nos deu mais um novo dia, um dia para vivermos na Tua graça. Muito obrigado porque hoje nós podemos comemorar a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Louvamos ao Senhor pela leitura da Tua palavra e nós pedimos, nós oramos para que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de extrair desse texto, dessa passagem, algumas consequências da vitória de Cristo. Então, a primeira consequência que nós, olhando para esse texto, nós podemos extrair desse texto, é que a vitória de Jesus, a vitória de Cristo na cruz, nos proporciona vitória sobre o desânimo. Essa história, então, ela está dentro do relato da ressurreição de Jesus. Aqui nós temos o momento mais importante da humanidade que acontece exatamente nesse momento aqui. Cristo, ele venceu a morte, Cristo, ele nos dá, então, oportunidade para obtermos vitória sobre todas as áreas da nossa vida. Isso é importante nós entendermos. Com a vitória de Jesus na cruz do Calvário, ressuscitando, Ele também pode nos oferecer vitórias para várias áreas da nossa vida. O texto, ele vai dizer para nós que esses dois discípulos, eles estavam saindo da cidade de Jerusalém, onde havia acontecido a paixão, a crucificação e a morte de Jesus, na ocasião da Páscoa judaica. E eles estavam então indo num caminho, numa estrada, em direção a um pequeno vilarejo que ficava aproximadamente 11, 12 quilômetros de Jerusalém, um lugar conhecido como Emaús. Pelo caminho, enquanto eles estavam caminhando, acontece algo surpreendente. Jesus, ele aparece e ele começa a caminhar junto. Mas, estranhamente, aqueles discípulos, aqueles dois homens, não conseguem reconhecer Jesus. Eles tiveram uma espécie de amnésia. Eles não estavam recordando dos fatos. E, queridos, em sua cegueira, estavam cansados, estavam amargurados e desanimados em seus tristes pensamentos. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu fico impressionado
com o amor do nosso Deus derramado em grande quantidade para com as nossas vidas. Vamos procurar entender o que está acontecendo aqui. Jesus, ele acaba de vencer a morte. Jesus, ele derrotou o diabo. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele estava com o corpo ressuscitado e cheio de glória. É isso que está acontecendo aqui. Quem está caminhando com esses dois discípulos nessa estradinha para o vilarejo de Emaús é o próprio Jesus. O texto vai dizer para nós que o próprio Jesus, o próprio Deus, está caminhando ao lado desses dois homens. E entenda o que está acontecendo aqui. Ele poderia ir para qualquer lugar do mundo, tinha acabado de ressuscitar, estava com o seu corpo glorificado. Ele poderia ter ido até Herodes, ele poderia ter ido até Pilatos e ter falado para eles: olha eu aqui, agora vocês sabem quem eu sou. Ele poderia ter ido e acertar as contas com Anás e Caifás. Ele poderia ter ido para o Sinédrio ou mesmo ter caminhado até Roma, ido até Roma para falar diretamente com o imperador. Mas ele não fez isso. E sabe o que ele escolheu fazer logo depois da ressurreição? Investir na vida de dois discípulos que nós mal conhecemos o seu nome. Um deles, a Bíblia menciona o nome de Cleopas. E esses dois homens estavam numa profunda decepção, num profundo desânimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já ficou desanimado em algum momento da sua vida? Talvez nesse momento, ouvindo essa mensagem, esse devocional, talvez você esteja desanimado. Eu já passei por um momento na minha vida que eu fui consumido pelo desânimo numa situação que aconteceu. Eu e a Mara, nós morávamos ali no Rio Abacaxis, morávamos na comunidade de Pedral e nós tínhamos a responsabilidade de pastorear algumas comunidades próximas. E toda terça-feira nós íamos para uma comunidade conhecida como Maruim. Não era uma comunidade muito próxima. E nós íamos toda terça-feira, eu, a Mara, o Andrezinho, era novinho, tinha 1 ano naquela época, um pouco mais. E nós íamos ali então a fazer a obra do Senhor. Era um trabalho pequeno, havia um pouco de resistência, as pessoas não estavam muito interessadas. Então, quando nós chegávamos ali, nós visitávamos as casas e logo depois das visitas, convidando para a pregação, eu ficava debaixo de um pé de manga, uma mangueira, com um grupo pequeno de pessoas, meia dúzia de pessoas, enquanto a Mara, ela pegava as crianças da comunidade e ia então ter um tempo com essas crianças. Eu me recordo como estava o meu coração naquele momento. Meu coração estava cansado, eu estava desanimado, tinha me preparado, estava ali naquele lugar ensinando a palavra de Deus, mas de alguma maneira parecia que a palavra de Deus não penetrava no coração daquelas pessoas. Não havia muito interesse daquelas pessoas. E quando nós saímos dali, terminamos o trabalho, voltamos para a nossa casa, nós só íamos voltar para aquela comunidade 1 semana depois, na outra terça-feira. E eu me recordo qual era exatamente a minha expectativa, o meu pensamento e a situação que eu me encontrava ali. Eu pensava, puxa vida, daqui a 1 semana eu vou ter que voltar para aquela comunidade. Os dias iam se passando e eu pensava, puxa vida, hoje é sábado e daqui a 3 dias eu vou ter que voltar para aquela comunidade. Na segunda-feira eu pensava, amanhã eu vou ter que ir lá para Maruim. E naquela manhã de terça nós acordamos novamente, 1 semana depois, com a responsabilidade de ir de novo naquela comunidade e meu coração ele estava entristecido, estava desanimado, estava frustrado e a verdade é que eu não estava muito interessado em fazer o trabalho e ir visitar essa comunidade. Eu me recordo que naquele momento caiu uma grande tempestade.
O tempo fechou, de maneira que eu pedi para a Mara ficar por questão de segurança com o Andrezinho. Entrei na voadeira, um bote de alumínio de 5, 6 metros, com motor de 15 HP, e eu fui sozinho, mesmo com o coração pesado. Fui sozinho em direção àquela comunidade, e enquanto eu estava ali, indo quase 25 minutos, meia hora, indo até a comunidade de Maruim, de Pedral para Maruim, eu me recordo Deus ensinando uma lição muito preciosa para o meu coração pesado. Eu olhando, vi aquela tempestade passando e indo para um outro lugar, para uma outra região, enquanto eu caminhava rumo à comunidade de Maruim, e de repente um cenário lindo, paradisíaco. E naquele momento Deus falou ao meu coração que estava pesado, estava murmurando, e Ele falou de maneira muito clara, mostrando o privilégio que era estar ali pregando a palavra de Deus. Deus naquele momento, Ele trabalhou com o meu coração. Deus naquele momento, Ele me ensinou a importância de poder estar contente em toda e qualquer situação. Então, queridos, eu estava tão desanimado que eu não conseguia enxergar o privilégio de ver o plano de Deus se cumprindo na vida daquelas pessoas ali no Amazonas. De ver Deus livremente atuando e salvando as pessoas daquelas comunidades. Para mim, naquele momento, com o coração pesado, o melhor a fazer era murmurar, era reclamar das pessoas, era reclamar da comida, era reclamar do clima. E eu lembro que Deus então trabalhou no meu coração, quebrantou o meu coração e deu um tempo muito abençoado. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a vida desses dois homens que estavam caminhando, voltando para o pequeno vilarejo de Emaús, nós precisamos tomar muito cuidado para não ter essa mesma experiência. A primeira vez que eu estava lendo esse texto, eu pensei, puxa, que perda de tempo. Jesus poderia fazer tantas coisas, poderia estar em tantos lugares, mas Ele está aqui desperdiçando o seu tempo com dois simples homens. O próprio Jesus vai chamar esses dois homens de nécios, de tolos. Mas isso não é uma verdade. Jesus, Ele está exatamente no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ele está tratando do coração frustrado e desanimado desses homens, que eram seus discípulos, que eram pessoas especiais, eram filhos amados para Deus. Jesus aqui, Ele está encaixando mais algumas peças no seu quebra-cabeça para completar e cumprir o plano eterno e soberano de Deus. Ele está tratando dos corações daqueles discípulos, lá naquela época, naquele momento, mas Ele também quer falar hoje ao meu coração e ao seu coração, ao meu coração pesado, ao nosso coração. Você que está agora ouvindo essa mensagem, ouvindo essa meditação, Deus quer falar ao seu coração. Ele quer falar com você nesse momento. Muitas vezes nós afirmamos, Jesus ressuscitou. Nós cremos, nós cantamos sobre a ressurreição de Jesus, mas preste atenção, muitas vezes nós cantamos, afirmamos, cremos, mas vivemos como se Deus fosse um Deus pequeno em nosso coração. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se Deus fosse pequeno, como se Deus não existisse, ou como pior, como se Deus tivesse morto. Ele está fazendo isso aqui em Mateus capítulo 24, sarando, cuidando do coração daqueles dois homens desanimados. Ele fez isso comigo aqui no Amazonas há anos atrás. E Ele está disposto a fazer a mesma coisa com você que está nos assistindo. Vale a pena confiar em Deus.
A primeira consequência da ressurreição de Jesus é a vitória sobre o desânimo. Mas há uma segunda consequência que nós podemos enxergar nesse texto, que é a vitória sobre a incredulidade. Olha lá e acompanhe o versículo 21, 22, 23 e 24. E ele vai dizer para nós assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Na sequência da história, Jesus ele pergunta: do que vocês estão falando? Estão preocupados com o quê? E aqueles dois discípulos, claramente, eles estão irritados e eles respondem: você é o único que não sabe o que está acontecendo? O que fizeram com Jesus? A declaração no versículo 21 mostra como estava o coração despedaçado daqueles homens. E ele vai dizer no versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Queridos, aqui nós vemos claramente a experiência da decepção que provém da expectativa frustrada. Esse era o quadro do coração daqueles discípulos. Eles tinham andado com Jesus, eles ouviram as suas pregações, eles viram os seus milagres, eles experimentaram que Jesus era poderoso em obras, que Jesus era poderoso em palavras, eles creram em Jesus de todo o coração, acreditavam que Jesus era o Messias, mas agora tudo havia acabado. Agora Jesus está morto, tudo se esvaziou como fumaça, só restou tristeza e incredulidade. Na verdade, quando nós olhamos para esse texto, eles tinham uma visão extremamente distorcida de Jesus. A expectativa daqueles dois homens, a expectativa daqueles dois discípulos e os outros 12 discípulos, e os demais discípulos, era que Jesus iria pegar na espada, que ele iria lutar contra os romanos, que ele iria expulsar os soldados da terra de Israel, fazendo Israel um país tão próspero, tão respeitado, uma vitrine para o mundo, como foi nos tempos do rei Davi e seu filho Salomão. A ideia que está por trás desse texto, a ideia que está por trás desse versículo, da palavra redimir, é justamente essa, como se Israel fosse sequestrado, tomado pelos romanos, e agora o Messias, esse Messias, iria tomar de volta, restaurá-lo novamente. Mas a proposta de Jesus era diferente. Eles não conseguiram entender isso, por isso eles se frustraram. Ele veio, Jesus, em primeiro lugar, para estabelecer um reino espiritual em nossos corações. Em nossos corações. Mas isso frustrou a expectativa daqueles homens. E eles aqui estavam frustrados, aqui eles estavam incrédulos. Você já teve algum momento na sua vida onde você passou por algum tipo de experiência que você ficou incrédulo, desanimado? Eu me recordo da experiência de um homem muito amado pelo Senhor, João Batista.
A palavra de Deus, ela vai narrar para nós em Mateus capítulo 11, que João, ele está preso e as coisas estão ficando cada vez mais complicadas para João Batista. E por isso ele manda chamar alguns de seus discípulos e dá um recado, dá uma ordem: olha, vá até Jesus e faça uma pergunta para eles. E lá ele vai dizer: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E aqueles discípulos de João Batista saem da prisão e vão em direção a Jesus, e eles fazem essa pergunta para Jesus. Olha, João Batista nos enviou até aqui e ele fez essa pergunta. A resposta de Jesus é notável. Ele vai fazer uma citação de uma passagem messiânica que foi feita há 700 anos atrás, daquela experiência de Jesus com João Batista, lá no livro do profeta Isaías. E ele vai dizer o seguinte: olha, volte para João. Jesus está dizendo: volte para João e diga para ele o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus, ele completa para João Batista: e bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam de mim, felizes são todos aqueles que não se escandalizam de mim. O que Jesus está falando aqui para João é simplesmente o seguinte: João Batista, as Escrituras estão se cumprindo. Jesus está fazendo o mesmo aqui para esses dois discípulos. Ele está mostrando, fazendo um panorama do Antigo Testamento, desde Moisés, discorrendo sobre as Escrituras e falando: as Escrituras, a minha palavra está se cumprindo. Lá no versículo 25. Queridos, a ansiedade muitas vezes gera em nós decepção, que consequentemente, se não for tratado, trabalhado, gera incredulidade. Vocês podem perceber aqui que nós estamos num nível cada vez mais baixo, mais perigoso, como se fosse um espiral descendente. Eles estavam decepcionados e incrédulos, mas por quê? Porque eles estavam focando as suas expectativas não em Deus, não no Senhor Jesus. Eles estavam focando neles mesmos. E olha, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Muitas vezes nós estamos dando cabeçada, nós estamos sofrendo, estamos passando por desapontamento porque estamos seguindo os mesmos passos perigosos que esses dois discípulos. E nós não estamos focando em Jesus, em Deus, mas estamos focando em nós. E toda vez que isso acontece, nós enfrentamos frustrações. Eles estavam dizendo aqui: nós esperávamos que esse Jesus fosse o Messias, nós estávamos esperando que ele fosse redimir Israel, e isso não aconteceu. Eu achei que nós íamos ficar bem, eu achei que nós íamos estar numa boa posição, que seríamos grandes quando esse novo governo fosse estabelecido, mas os planos não se realizou. E o pior, agora nós somos odiados e nós somos perseguidos por conta desse plano que caiu por terra. Estamos com medo, esses discípulos estavam falando, estamos com medo e não temos mais esperança, somos frustrados, estamos incrédulos. E muitas vezes estamos como esses discípulos. Não entendemos porque as coisas estão dando errado. Nós estamos fazendo tudo certo. Nós aceitamos ao Senhor, entregamos as nossas vidas a Ele, nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, estamos indo à igreja, estamos cantando, estamos dando os nossos dízimos, mas parece que tudo está dando errado. Por que, Senhor? Era isso que eles estavam falando.
Por quê? E a resposta é, preste atenção, toda vez, queridos, toda vez que nós queremos reinar com Jesus, lendo a nossa cartilha, seguindo não os planos de Deus, mas os meus planos, os planos que eu estabeleci para buscar a minha felicidade, toda vez que isso acontece, sem exceção, eu vou experimentar frustração, desapontamento, sofrimento nessa vida. Eu vejo isso acontecer em todos os momentos, em todos os cantos do Brasil, com os nossos jovens, com as famílias da igreja. Eu vejo, por exemplo, aquela mocinha que ela está brigando com os seus pais, desesperada para namorar, desesperada para arranjar um namorado, contrariando o conselho de pai, contrariando o conselho de mãe, contrariando o conselho dos seus líderes, e finalmente ela consegue arranjar o namorado tão desejado, e logo depois que ela consegue arranjar esse namorado, ela se frustra, se arrepende do compromisso que assumiu. Eu vejo, por exemplo, rapazes, jovens que conseguem finalmente entrar naquela tão sonhada universidade. Passou, foi bem na prova do Enem e agora está sonhando, entrando no curso desejado, na universidade dos seus sonhos, mas o tempo passa e conforme o tempo vai passando, a pessoa vai vendo que ela não é feliz, ela vai se arrepender da decisão que tomou, ela não vai gostar do curso que ela escolheu. Eu vejo, por exemplo, aquele homem que sonha e consegue aquele novo emprego, mas junto com esse novo emprego vem os problemas, vem as decepções. Eu vejo aquele casal que consegue o tão sonhado negócio próprio, eles agora não têm mais que bater cartão, eles não têm mais que obedecer a um chefe chato, mas o trabalho é pior e muito mais árduo. E eles então começam a se sufocar, experimentando decepções e frustrações. Eu vejo aquela moça que conseguiu finalmente realizar o sonho de entrar na igreja de véu e grinalda. E ela se casa, mas logo depois da lua de mel, o tempo vai se passando, os anos vão entrando e o casamento entra numa rotina, e quando ela olha tempos depois para aquele seu príncipe, ela não consegue mais enxergar um príncipe, ela vê um sapo e ela quer se livrar desse sapo, porque ela pensou, eu escolhi esse homem para que eu fosse feliz, eu achei que eu fosse feliz no casamento, eu achei que ele iria trazer felicidade para mim, e como ele não está trazendo felicidade para mim, ela vai pular fora desse barco, ela vai pedir divórcio, ela vai separar e ela vai encontrar uma outra pessoa que consiga realizar os seus sonhos de fazer ela feliz. Percebam, irmãos, o que está acontecendo aqui. Isso vai acontecer toda vez em nossas vidas quando nós perdemos a convicção do Cristo ressuscitado. Muitos estão vivendo vidas apenas religiosas, e viver uma vida religiosa sem Cristo é o mesmo que viver em frustrações, numa vida vazia, no sombrio do mundo. Nós tiramos o foco de Deus e colocamos o foco em nós mesmos. Era isso que estava acontecendo aqui com esses discípulos, e eles não estavam entendendo, os meus planos não deram certo, mas Deus visita e trabalha no coração daqueles homens, mostrando os seus planos podem não estar dando certo, mas o meu plano nunca é frustrado, eu ainda estou no controle absoluto da sua vida. E é isso que Deus está querendo nos ensinar nessa manhã, é isso que Deus está querendo ensinar para esses dois discípulos. Os seus planos podem se frustrar, os meus não são frustrados. Então, queridos, com a morte e a ressurreição de Cristo, Ele nos deu vitória em várias áreas da nossa vida. Ele nos deu vitória sobre o desânimo,
Ele nos deu vitória sobre a incredulidade. E em terceiro lugar, Ele nos deu a terceira consequência, Ele nos deu vitória sobre a apostasia. Dá uma olhada e vamos novamente voltar para a Bíblia e ler os versículos 28 até os versículos 33. E vai dizer o seguinte para nós: quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, Ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, partindo, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles. Então essa é a terceira consequência, vitória sobre a apostasia. Apostasia é o mesmo que renunciar, apostasia é o mesmo que rejeitar, deixar, abandonar. Triste isso, muito triste, mas era exatamente o que estava acontecendo com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Muito mais do que um desânimo que não tinha sido resolvido, virou uma incredulidade, agora um nível ainda pior, um nível ainda mais baixo. Eles estavam abandonando tudo que eles tinham conquistado com Jesus, e eles estavam retornando para os seus afazeres, seguindo pelo caminho do desânimo, da incredulidade e da apostasia. Todo o encanto e dedicação ao lado de Cristo dá lugar a um vazio. A decisão era voltar para o frio do mundo e para a escuridão de uma vida sem Cristo. Mas Cristo ressuscitou, e ressuscitando, Ele resgata esses dois discípulos novamente para si mesmo. E a partir do versículo 28, os dois discípulos, eles chegam ao final da sua viagem, ao seu destino, eles chegam em suas casas ali. E ele então vai dizer: olha, já é tarde, porque Jesus ele vai continuar a viagem, já é tarde, fica conosco. Jesus ele faz menção de passar adiante, porque já era tarde, e Jesus então aceita o convite e acaba ficando com aqueles dois homens, com aqueles dois discípulos em sua casa. Na hora da refeição, algo muito interessante acontece. Jesus ele toma o pão e, convidado para orar, ele parte o pão e ele ora. Aquele partir de pão era muito comum e provavelmente aqueles dois discípulos tinham visto isso várias e várias vezes, e com esse gesto a ficha cai e eles reconhecem que era Jesus. Jesus está conosco, mas quando eles percebem que é Jesus que está ali ao lado deles, Jesus desaparece da presença deles. O que o texto narra, a frase que eles colocam aqui é maravilhosa. Versículo 32 vai falar: porventura não ardia os nossos corações enquanto Ele nos ensinava as Escrituras? Queridos, seu coração já ardeu por Jesus? Me permita fazer essa pergunta: o seu coração já ardeu por Jesus? Eu lembro da primeira vez que o meu coração ardeu por Jesus. Foi na minha conversão. Foi no dia 17 de março de 1987. Eu estava dentro do meu quarto, lá na minha casa, e eu fiz uma oração. Entreguei a minha vida
para Jesus e o meu coração ele foi aquecido, o meu coração começou a arder por Jesus. A gente chama isso de primeiro amor. Infelizmente, para muitas pessoas ao longo dos anos, esse amor ele vai esfriando e ele vai se passando com o passar do tempo. Jesus aqui, ele traz nova esperança para o coração daqueles discípulos. Eles tiram o foco deles mesmos e novamente consegue olhar para Jesus. Eles tiram o foco de suas pobres e miseráveis vidas e novamente começa a olhar para Jesus. Meus irmãos, eu creio que nesse momento nós devemos fazer o mesmo, tirar o foco das nossas vidas, tirar o foco das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que muitas delas controlam as nossas vidas. Eu creio que esse é o momento, é a fase que nós estamos vivendo, é o momento de tirar o foco dos nossos políticos. Já perceberam? Quanto mais nós lemos informações, quanto mais nós abrimos a internet, quanto mais nós assistimos aos telejornais, mais nós vemos que as coisas estão piorando. Nós vemos irmãos em Cristo que estão se degladiando, brigando nas redes sociais por causa do político A, B e C. Vamos tirar o foco das nossas vidas. Nós estamos hoje, nessa manhã, comemorando a ressurreição de Jesus. Vamos tirar o foco dos nossos políticos, parar de brigar por essas coisas. Vamos tirar o foco dessa pandemia que tem varrido, que tem assolado o mundo inteiro e vamos olhar para o alto, vamos olhar para os céus, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Deus. Tudo que está acontecendo no mundo hoje com esse coronavírus faz parte do plano eterno e soberano do nosso Deus. Nada escapa dos olhos dele. É interessante que quando a gente assiste e ouve as informações, como nós estamos vivendo num mundo, inserido nesse mundo que está num verdadeiro caos, a tendência nossa, a tendência dos nossos corações é que os nossos corações também sejam atingidos por esse caos. O mundo está clamando por paz. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos como é que vai ser a economia do mundo. Ou melhor, nós já sabemos que vai ser extremamente comprometida. Nós não sabemos como é que vai ser a continuidade da economia do nosso país. Não sabemos como é que vai ser os empregos de muitas pessoas. Nós somos missionários, servimos ao Senhor aqui no Amazonas, entre os ribeirinhos do Amazonas. Se a gente for pensar nessa perspectiva dessa pandemia, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vamos ter sustento para continuar com os projetos, com os treinamentos de líderes nas comunidades. Nós vamos ter sustento para continuar aceitando 80 alunos na 4ª turma do Seminário Flutuante. Nós vamos ter sustento para dar continuidade ao Instituto Tocar, a nossa escola de música. E a resposta é: Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece sem que Ele não permita. E tudo que está acontecendo, Ele está olhando. E Ele quer que nesse momento nós possamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, descansar nele. Por isso é preciso tirar o foco de toda essa bagunça que muitas vezes está assolando e agitando o mundo e, consequentemente, agitando os nossos corações. Precisamos descansar no Senhor. Hoje é domingo de Páscoa. É tempo de lembrar da vitória de Jesus na cruz do Calvário, a paixão de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento do nosso Senhor e a ressurreição de Jesus. É tempo de lembrar da ressurreição de Jesus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem deixando 2 últimos conselhos.
Primeiro conselho está lá no versículo 29, desse capítulo 24, que é a nossa meditação. O texto vai dizer para nós, quando eles chegaram no final da viagem, vendo que era tarde, eles convidaram Jesus para entrar em sua casa e eles falaram: Senhor, sem saber quem era Jesus, Senhor, fica conosco. Esse convite, queridos, fez toda a diferença para que essa história tivesse um final feliz, tivesse um final cor-de-rosa. Você que está me ouvindo hoje, nessa manhã, e ainda não fez esse convite, faça isso nesse exato momento. Convide Jesus para ficar com você, convide Jesus para entrar em sua casa, convide Jesus para entrar no seu coração. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele controlar aquilo que você não pode controlar, a sua vida, que mais parece com um navio desgovernado no meio do oceano. Deixa que o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, dê um rumo seguro para a sua vida. Aceite Ele como Senhor e Salvador, convide Ele para fazer parte da sua vida. Segundo conselho, está lá no versículo 32, e o versículo 32 vai dizer para nós: enquanto Ele falava, não nos ardia o coração. Quando eles estavam ali dentro da casa, dando oportunidade para Jesus orar e partir o pão, no momento que Jesus parte o pão e ora, a ficha cai. E naquele momento eles entendem, Jesus está conosco, mas Jesus vai embora, Jesus desaparece. E o texto fala, enquanto ele dizia, ele falava, não nos ardia o coração. Eu creio, queridos, eu creio, amado, que o Espírito Santo hoje falou ao meu e ao seu coração. E a pergunta é, será que o seu coração está ardendo pelo Senhor? Será que o meu coração, o nosso coração, será que o seu coração está ardendo por Jesus? A alegria foi tão grande que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Peça isso para o Senhor. Ore a Deus, pedindo para que Deus aqueça o seu coração, que o seu coração volte a arder pelo Senhor. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar ao nosso Deus. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos agradecer, porque a Tua Palavra, ela é faca de dois gumes que penetra o nosso coração. Muito obrigado, porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz e ela fala aos nossos corações, identificando, ó Deus, aquelas coisas no mais profundo do nosso interior, aquelas coisas que precisam ser trabalhadas. E nós pedimos a Deus perdão por toda vez que nós tiramos o foco do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, que os nossos corações não se frustrem, que a nossa expectativa esteja tão somente no Cristo ressuscitado, que nessa manhã de domingo, onde nós estamos comemorando a Páscoa, que o Senhor aqueça o nosso coração. Se porventura, ó Deus, houver alguém que está nesse momento ouvindo, assistindo essa mensagem, essa meditação e que ainda não tomou uma decisão ao seu lado, que o Teu Santo Espírito possa fazer a obra nesse coração, dando a salvação. E aqueles que já Te pertencem, ó Deus, edifica as nossas vidas, sara, ó Deus, as nossas feridas e nos ajuda, ó Deus, a focar a nossa vida, a focar as expectativas, os planos, que não sejam planos vazios, que não sejam nossos planos, mas que sejam planos do Senhor. E diante de tudo que nós temos passado, muitos estão como nós, trancados, confinados dentro de casa, que nós nunca venhamos perder a expectativa que Deus está no controle absoluto das nossas vidas e de tudo que está acontecendo. Que o Senhor nos conceda um domingo abençoado. Nós oramos no nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, um grande e forte abraço.